22 estados e o Distrito Federal registraram aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Desses casos, 3 em cada 4 estão relacionados à Covid-19, que voltou a circular entre nós com uma força tremenda. Não há ambiente em que a gente vai que não fique sabendo que tem alguém contaminado, alguém afastado, em quarentena, felizmente com efeitos menos graves por causa da vacina, mas ainda com muita gente por tomar a vacina. Até a segunda dose. A Rafaela Cascardo tem mais informações ao vivo pra gente, direto do Rio de Janeiro. Oi, Rafaela, bom dia mais uma vez. Oi, Colombo. Bom dia para você, bom dia a todos. Bom, esse levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, Colombo, mostra que a Covid-19 continua avançando aqui no país em todas as faixas etárias, mas principalmente entre os adultos. E aí, consequentemente, gera também aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Atualmente, a Covid-19 é a principal causa da síndrome respiratória aguda grave. 76% dos casos da síndrome estão sendo provocados pela Covid-19. Para a gente ter uma ideia, em uma semana subiu de 20 para 23 os estados que estão tendo aumento significativo de casos da síndrome respiratória aguda grave. E aí nessa lista estão incluídos Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, Mato Grosso do Sul, enfim, são 23 estados ao todo que estão registrando esse aumento significativo de acordo com a Fiocruz. E aí, diante desse cenário, Colombo, o que a Fundação Oswaldo Cruz recomenda? Aqueles cuidados que a gente já está cansado de saber, O uso da máscara de proteção facial, principalmente quando for pegar transporte público, quando estiver em local de aglomeração, a vacina no braço, importantíssimo, É a ação aí mais importante para prevenir a Covid-19, tem que estar com todas as doses possíveis aplicadas no braço. O uso do álcool gel ainda é recomendável também, principalmente nessa reta final do ano, momento de muitas celebrações, muitas festas. Então, para a gente evitar ter um quadro pior, é importante ter essas ações. Eu até compartilho aqui com você, Colombo, um relato pessoal. Eu tive agora recentemente, no mês passado, Covid, e realmente com 4 doses da vacina, foi realmente uma situação bem menos grave do que quando eu tive pela primeira vez lá em 2020, Os sintomas foram muito mais brandos, então é importante a gente manter esse calendário aí vacinal atualizado. Esses dados da Fiocruz foram colhidos entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro agora, então nessa semana desses dias foi observado esse cenário ainda de aumento de casos da Covid e da síndrome respiratória aguda grave. Colombo. Valeu, Rafaela. Rafaela Cascardo com um testemunho importante. Eu, há 15, 20 dias, também falei aqui. Minha filha começou a ficar com o nariz um pouquinho mais congestionado, reclamar da garganta pegando. A gente já levou a um pronto-socorro pediátrico, um hospital pediátrico aqui em São Paulo, particular, que atende o nosso convênio. E quando entramos no pronto-socorro, num sábado cedinho ainda, o pronto-socorro parecia vazio, mas chegando lá, já pediram para a gente assinar um termo dizendo que em caso de necessidade de internação, que felizmente não era a hipótese para a Sofia, mas de qualquer maneira, qualquer um que chegasse ali tinha de assinar esse termo. Em caso de necessidade de internação da criança, não seria ali. Você tinha de se comprometer de que você poderia passar pela consulta médica no pronto-socorro, mas se o médico dissesse, olha, precisa internar, você ia ter de procurar outro destino. Aí perguntei para a atendente, falei, está lotado? Ela falou, não tem mais uma vaga, não tem um leito em quarto normal, em UTI. Era um sábado e ela me disse o seguinte, ontem, sexta-feira, tinham mais de 150 crianças na espera para serem atendidas. Isso já faz alguns dias, tomara tenha melhorado, mas é importante ressaltar que a gente está rateando na vacinação da nossa criançada, Já está autorizada a vacinação para recém-nascidos com 6 meses ou mais, Mas temos repetidamente mostrado aqui que há uma combinação de falta de vacina em algumas cidades com um comportamento inadequado dos pais, e eu digo inadequado aqui não por conta própria, mas pelo que os médicos dizem,
pais que não levam as crianças para serem vacinadas ou porque acham que se a criança tiver não vai desenvolver nenhum quadro grave ou porque começam a acreditar naquelas sandices que foram ditas e repetidas por tanta gente ao longo de tanto tempo, né? E são sandices, nada mais do que isso.